Então, na aula de hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre o sistema nervoso, em especial concentrar a nossa atenção hoje no sistema nervoso central. Então, inicialmente, a gente vai tentar entender, algumas coisas que a gente viu na aula passada. A gente viu como que é propagado o impulso nervoso e as partes de uma célula nervosa. A célula nervosa, como a gente falou, ela é chamada de neurônio e sempre o impulso nervoso ele vai chegar do neurônio através dos dendritos, passando pelo corpo celular, onde eu tenho o núcleo da célula, do corpo celular. Esse impulso ou essa informação nervosa, que nada mais é o impulso nervoso, vai passar pelo axônio, chegando ao terminal axional e vai então passar para um neurônio seguinte. E assim a informação vai ser propagada do ambiente até o sistema nervoso central, ou sistema nervoso como um todo, e do sistema nervoso para os músculos, para os tecidos, quer dizer, entre aspas, para o ambiente. Então, por isso a importância da gente compreender o funcionamento de uma célula nervosa. A partir do conhecimento dessa informação, a gente pode desenvolver diversos produtos, como por exemplo as anestesias. O que as anestesias elas fazem? Elas impedem a propagação do impulso nervoso. Como que é o mecanismo de ação de uma anestesia, por exemplo? Quando o impulso nervoso ele vai passando através de uma célula nervosa, a gente tem uma alteração na membrana do neurônio, que lá no ensino médio ou na faculdade vocês vão aprender que é chamada de despolarização da membrana, mas aqui não é o nosso caso. Então quer dizer, o que a anestesia faz? Ela impede essa alteração da membrana do neurônio, assim a informação de que você está sendo cortado, por exemplo, numa cirurgia, o sentido da dor, as células nervosas que levam a informação de dor ao encéfalo, que a gente vai aprender hoje, não seja transmitida para o sistema nervoso central, e por isso a gente tem anestesia. Cada tipo de anestesia vai agir de uma maneira. Tem anestesias que não só vai impedir essa modificação da membrana, mas vai impedir também a produção de certos neurotransmissores. Lembram que quando a informação ela vai passando, o impulso nervoso, ele vai passando pelo neurônio, ocorre a formação de substâncias que são despejadas lá nas sinapses, que é a região entre dois neurônios. Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores e é eles também que auxiliam na propagação do impulso nervoso. Então, alguns anestésicos vão funcionar da seguinte maneira, ou impedindo alterações na membrana dos neurônios, ou também alterando a produção de certos neurotransmissores ou produzindo transmissores diferentes. Mas a ação vai depender do tipo de anestésico, tá, gente? Então aqui não é o nosso objetivo de decorar mecanismos de ação de anestésico, mas só como uma forma de curiosidade. A gente viu também que o axônio é envolvido por uma bainha de mielina, que ela serve como um amortecedor para a propagação do impulso nervoso. Lembram disso? E eu inclusive falei com vocês na videoaula que o Alzheimer tem sido atribuído à perda dessa bainha de mielina, e muitas outras doenças, a esclerose múltipla e etc, ok? Então, na aula de hoje, nosso foco principal vai ser o sistema nervoso central, Na aula passada, nós também vimos que o sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vai ser aquele importante para manter nossas funções, principalmente nossos movimentos voluntários, correr, andar, sorrir, que são coisas que a gente controla. Então, o sistema nervoso central, ele está mais associado a essas funções, entre aspas, tá, gente? Que a gente vai ver hoje
que a questão da memória, do aprendizado, também está relacionado ao sistema nervoso central. Mas de uma maneira geral, vamos colocar em relação ao movimento, vamos colocar assim. Os movimentos voluntários, que são aqueles que dependem da nossa vontade, estão associados ao sistema nervoso central. Enquanto que aqueles involuntários, que independem da nossa vontade, como o batimento cardíaco, como as contrações, né, do nosso trato intestinal, porque o alimento percorre todo o trato, estão relacionados à ação do sistema nervoso periférico, né? Vimos também que o sistema nervoso central ele vai ser formado por duas partes didaticamente estudadas, né, gente? Lógico que eles agem em conjunto, mas só para a gente aprender um pouquinho mais do sistema nervoso, a gente precisa dividir em partes para a gente ir se aprofundando cada vez mais. Que, no caso, o sistema nervoso central, ele é formado pelo sistema nervoso, pelo encéfalo e a medula espinhal, enquanto o sistema nervoso periférico vai ser formado por nervos e gânglios, né? Também vimos que o sistema nervoso central e o sistema nervoso periféricos, eles absorvem informações que vêm do exterior e são levados até o sistema, os nervos, né, do sistema nervoso periférico, levam até o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central codifica, né, coordena uma resposta a essa sensação vinda do ambiente externo e leva então ao movimento, enfim, todas as nossas funções que a gente desempenha, o ato de pensar, de aprender, enfim, são governados pelo sistema nervoso central. Na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nossos conhecimentos sobre o sistema nervoso central, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvidas pode me perguntar pelas nossas redes sociais, viu? Então, pessoal, só para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento, a gente vai ver que o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo vai ter como função controlar os movimentos, nossas sensações, né, pensamentos, fala, memória e inclusive a nossa inteligência. O encéfalo é muitas vezes chamado de cérebro, né, mas é erroneamente isso. Por quê? Porque na realidade o cérebro trata-se apenas de uma parte, de uma região do encéfalo. E o encéfalo, para desempenhar a função dele, ele precisa de todas as partes como um todo. Ele é dividido em regiões, como eu falei, ou partes, né? Que geralmente a gente pode chamar de cérebro, que é essa parte maior aqui do encéfalo, pegando inclusive essa parte verdinha aqui. Então, aqui a gente tem o cérebro, que é uma parte do encéfalo. Depois a gente tem o cerebelo, que é essa região mais escura aqui atrás aqui. E o tronco encefálico, que também é dividido em regiões, em especial o bulbo, né? Quer dizer, o bulbo, desculpa, essa região roxinha aqui, e a ponte, que vai servir de conexão entre o tronco encefálico e o cérebro, tá bem? Então, o tronco, ele tem várias funções. Então, vamos ver cada função de cada parte dela. O cérebro, ele vai ser responsável por controlar nosso equilíbrio, quer dizer, desculpa, ele vai ser responsável por controlar os 5 sentidos, né? Tato, visão, audição, enfim, nossos sentidos, nossos movimentos, nossa emoção, memória, cognição, né? Os sentimentos, né? A alegria e o aprendizado. Então, o cérebro, ele vai ter essa função, entre várias outras funções, ele vai ter essas principais. O cerebelo, que é essa região aqui de trás do cérebro, fica atrás da nossa cabeça aqui, ele vai ter a função, né, de controlar a nossa postura e o equilíbrio. Na próxima aula, a gente vai ver que algumas drogas
né, seja bebida ou drogas ilícitas, elas vão afetar o nosso cerebelo e por isso a gente tende a ficar tonto, né, a perder o equilíbrio. No caso então do álcool, né, um exemplo clássico disso é o álcool. Bom, também funciona, o cerebelo, ele funciona como a ponte entre os estímulos que vêm da medula espinhal, que é a outra parte do sistema nervoso central, e o cérebro, né? Então, ele serve de uma ponte entre o cérebro e a medula espinhal, que como a gente vai ver, a medula espinhal, ela traz informações do exterior e para o nosso cérebro, e o cérebro retorna com uma ação. Então, o cerebelo, ele também, além de dar nosso equilíbrio, nossa postura, ele serve também, né? A postura que quer dizer a gente andar em pé, né? Conseguir ficar em pé, movimentar com duas patas. Está relacionado ao desenvolvimento do cerebelo. E ele serve de ponte entre o cérebro e a medula espinhal. Bem, o tronco encefálico também faz comunicação com a medula espinhal e nervos periféricos de todo o corpo. Então, ele serve como um tronco mesmo que traz as informações ao sistema nervoso central. Ele pode ser dividido em regiões, como eu falei, né? Em especial aqui eu vou destacar, né? O mesencéfalo, ele é essa região em cinza aqui, mas vamos destacar a ponte, né? E o bulbo. Qual que é a função dessas partes, né? A ponte, ela vai controlar a respiração, né? Várias relações envolvidas com a nossa respiração, serve de comunicação entre o cérebro e a medula também. E o mesencéfalo, né? Só de curiosidade, ele é uma parte que fica aqui próximo ao cérebro, né? Então, ele é a região que também serve de comunicação para passar informação do cérebro para a ponte. O bulbo, que vai controlar alguns movimentos involuntários relacionados à nossa digestão, como o quê? O fato de engolir é controlado pelo bulbo. Enfim, alguns livros também podem trazer outras divisões do encéfalo. Vocês podem encontrar a questão do hipotálamo, mas isso depende da região que você está considerando. Só de curiosidade, alguns livros, né? O hipotálamo fica numa região mais atrás do encéfalo também. Ele serve, né, segundo os estudos, para controlar nossa temperatura, né? Então, ele tem, entre várias outras funções, ele vai ter essa função principal de controle da nossa temperatura, tá certo? Mas isso depende dos autores que vocês estão estudando. Mas, de uma maneira geral, o encéfalo vai poder ser dividido entre cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tá? É uma maneira mais fácil da gente estar memorizando as divisões do encéfalo. O hipotálamo, como eu falei, que pode ser encontrado em alguns livros, e a gente pode falar deles quando formos falar da ação de drogas no sistema nervoso. O hipotálamo ele está relacionado, como eu falei, à nossa temperatura, ele controla a nossa temperatura corporal, ele também dá a sensação de sede, de fome, enfim, entre outras funções. Mas o que eu tenho que lembrar disso aqui? Que o cérebro, não vamos mais chamar o nosso encéfalo de cérebro, né? O cérebro, na realidade, é uma região do encéfalo, né? Depois a gente tem o cerebelo, que vai controlar nossa postura e equilíbrio. Lembrem do nome do cerebelo, porque como a gente for falar de drogas, a gente vai ver que muitas drogas afetam essa função do cerebelo e por isso nos dão, né, as tonturas, né, fica a sensação da bebida, de ficar bêbado, né, graças à ação do álcool no cerebelo e o tronco encefálico. Bom, o sistema nervoso central ele também pode ser dividido em regiões que são chamadas de massas. Então, a gente tem a massa branca e a massa cinzenta. O que quer dizer isso? A massa branca
é uma região onde eu tenho uma maior concentração de axônio, que é o rabinho, né? Vamos falar de uma maneira mais popular, dos neurônios. E a massa cinzenta é onde eu tenho concentrado o corpo celular, certo? Então, aqui só para a gente ver. Então, mais uma vez, recapitulando. A massa cinzenta, ou substância cinzenta, é onde a gente tem concentrado corpo celular. E a massa branca é onde a gente tem concentrado o axônio. Por que eu vejo, por que deram essa definição relacionada à cor? Onde eu tenho muito axônio, a gente viu o quê? Que o axônio ele é revestido pela bainha de mielina, que é como se fosse uma gordura que serve para amortecer o impulso, a propagação do impulso nervoso. Então, onde eu tenho mais axônio, as imagens computacionais, né, vamos falar assim, de alguns exames vão aparecer mais branca, enquanto onde eu tenho mais corpo celular vai ser a região mais escura e por isso eles chamaram de região cinzenta. No encéfalo, que é o que forma o nosso sistema nervoso central, a massa branca vai ficar no interior do encéfalo e a massa cinzenta ou mais escura, como vocês quiserem chamar, vão ficar na região mais exterior do encéfalo, tá? Vão revestir todo, se vocês olharem aqui, vai revestir todo o encéfalo. Então, a massa branca fica no interior e a massa cinzenta vai ficar no exterior. Por que eu estou falando isso? Porque na medula espinhal isso vai ser ao contrário. Na medula espinhal, a massa cinzenta vai ficar no interior da medula e a massa branca ou substância branca vai ficar no exterior. Então, existe uma diferença entre o encéfalo e a medula espinhal, que é isso. A massa cinzenta no encéfalo fica para fora e a massa branca no interior. Bom, o que isso vai repercutir em relação às funções do sistema nervoso central? A massa cinzenta, alguns estudos têm indicado que ela está associada ao QI, que é o coeficiente de inteligência que se calcula. Eles viram que indivíduos que têm QI altos, ele tende a ter maior quantidade de massa cinzenta, enquanto que a massa branca está relacionada ao quê? À linguagem, ao aprendizado, à função de memória. Então, pessoas que têm maior quantidade de massa branca, elas têm mais memória, têm mais facilidade, né, de falar, de cantar, enfim. Então, está tudo relacionado à cognição, também está relacionado à massa branca, né? Alguns estudos têm mostrado que crianças, só de curiosidade, né? Que crianças com déficit de atenção, eles têm a massa branca reduzida e tem uma massa cinzenta aumentada. Então, quer dizer o quê? Crianças com déficits de atenção geralmente vão ter dificuldade de aprendizado, porque eles têm menos massa branca, porém eles vão ser crianças mais inteligentes, né, tendo maior QI, porque eles vão ter massa cinzenta mais desenvolvida. Mas isso existem umas discussões a respeito disso, porque a inteligência hoje não está relacionada apenas ao QI, né, gente? Porque antigamente se calculava o QI, pessoas com alto QI eram consideradas inteligentes. Hoje se sabe que a inteligência não se está relacionada apenas a proporções de massa cinzenta ou massa branca, mas sim de conexões entre os neurônios, né? Então é uma coisa mais complexa. Mas de uma maneira geral, a massa cinzenta vai controlar a facilidade, quer dizer, o QI, né? O índice de inteligência, né? Um coeficiente de inteligência. Enquanto que a massa branca, ela vai estar relacionada com a linguagem, com a memória, enfim. Pessoas com Alzheimer também tem se verificado que elas têm uma redução da massa branca e por isso que elas tendem a perder a memória,
tá? Então, a gente tem essas curiosidades envolvidas no sistema nervoso central, mas como eu já falei com vocês, é bem complexo, então não é fácil assim a gente especular porque você tem menos massa branca, você tem pouca memória, porque a conexão do nosso sistema nervoso, as conexões, as informações que ele tem são muito complexas e até hoje o homem não conseguiu chegar a um consenso em relação a isso. Então vamos a outra parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. A medula espinhal nada mais é do que um cordão que passa dentro das vértebras, né? Ela é formado por células, por neurônios, né? Que a gente vai ver que existem alguns tipos de neurônios. Bom, qual a função da medula espinhal? Ela vai permitir a comunicação do nosso corpo com o meio exterior, com o sistema nervoso, e as respostas do nosso sistema nervoso central para o exterior. Ela transmite a informação das partes do corpo, né? Por exemplo, como que está o batimento cardíaco, como que está o movimento, né? Lá no intestino ou no nosso trato intestinal como um todo, gastrointestinal, né? Que envolve o esôfago, como que está aqueles movimentos do encéfalo e para o encéfalo e do encéfalo para o restante do corpo. Então, ele é a medula espinhal que vai levar toda a informação contida no nosso corpo, né? Que tanto que vem de fora como que vai para fora. Então, ela traz as informações do ambiente para o encéfalo e leva as informações ou as respostas do encéfalo para o corpo. Bom, elas também têm uma função importante que é o ato reflexos ou simplesmente reflexos. O que é isso? São aquelas reações de emergência que servem para proteger o nosso corpo. Por exemplo, quando eu coloco o dedo em uma chapa quente, imediatamente eu tiro o dedo sem pensar, né? Então, isso tem a ver, é uma função da medula espinhal. Rapidamente eu tiro o dedo. Eu coloco o dedo no espinho, né, numa coisa espinhenta, automaticamente eu tiro o dedo. Então, isso está relacionado com o reflexo, é um movimento de reflexo que a gente vai ver que não passa pelo encéfalo. Quem controla isso é a medula espinhal. Então, ela vai ter essas funções. Só de curiosidade, a medula espinhal, elas são envolvidas por uma meninge, que é uma membrana que envolve toda a medula espinhal e ela está protegida dentro da nossa coluna vertebral. Então, o nosso crânio vai proteger o encéfalo, que também faz parte do sistema nervoso central, e a nossa coluna vertebral serve para proteger a medula espinhal. Bem, existe uma diferença, né, entre medula óssea e medula espinhal. Quando a gente fala em leucemia, que é um câncer relacionado à medula, nós estamos falando da medula óssea, que faz parte do sistema ósseo. Já a medula espinhal é outra coisa e ela faz parte do sistema nervoso central. Então tem a diferença, tá, gente? Qual a função da medula óssea? Produzir as células do sangue. Ela não tem nada a ver com isso que a gente está vendo. Então, a medula espinhal é uma coisa, medula óssea é outra coisa. Então, quando a gente fala de leucemia, nós estamos nos referindo à medula óssea e não é relacionada ao sistema nervoso central. É a medula espinhal que faz parte do sistema nervoso central, certo? Bem, como a gente já falou, né, lá no encéfalo, a massa branca, que é formada pela concentração de axônios, ficam na parte interior. E a massa cinzenta, que é as concentrações de corpos celulares, fica na parte exterior. Na medula espinhal é o contrário. A parte cinzenta, a massa cinzenta fica no interior e a substância ou massa branca fica no exterior, tá? Então, a gente tem essa diferença. Como eu falei, uma importante função da medula espinhal é promover os reflexos. O que seriam os reflexos? São respostas rápidas e involuntárias, ou seja, que não depende da nossa vontade. Então, rapidamente eu tiro o dedo, por mais que eu sei que ele está quente, mas é uma ação involuntária, né? O meu próprio organismo, ele dá essa ação,
que são controladas por essa massa cinzenta, ou seja, são controladas pelo interior da medula, antes mesmo de atingir o cérebro. Então, quem controla os atorreflexos ou simplesmente reflexos são a medula espinhal. Esses reflexos não chegam ao encéfalo, é a própria medula que controla, certo? Bom, quando a gente fala em alguma lesão na medula, a pessoa caiu, o que ela tende a acontecer? Essa conexão entre sistema nervoso central e organismo e sistema nervoso central tende a ser perdida dependendo do nível da lesão. Por isso a pessoa pode até ficar tetraplégica e etc, e não ter mais movimento, embora ela continue pensando, porque a gente viu que a memória, né, a aprendizagem e outras coisas são controladas pelo encéfalo. Por isso que geralmente uma lesão na medula a gente vai ter comprometimento principalmente do movimento, porque na realidade são esses neurônios motores que estão ali que vão promover o nosso movimento. Quando eu perco essa conexão entre encéfalo, que comanda todas as ações, e a medula espinhal, devido a uma lesão na medula espinhal, eu tenho a perda de movimento. Dependendo do nível da lesão, eu posso também estar afetando, né, a memória, o raciocínio, enfim, mas isso vai depender do nível da lesão na coluna, na medula espinhal. Bom, como que seria o reflexo, né? Ou ato reflexo. Você tem lá, né, uma situação em que você tem um espinho, né, uma coisa espinhenta, a pessoa está quase furando o dedo. A gente vai ter 3 tipos de neurônios que a gente vai aprender agora, que são os neurônios motores, sensitivos e os de conexão. Depois vou mostrar um outro desenhozinho que vocês vão ver. Então, de uma maneira geral, como que é o reflexo? O neurônio, né, todas as nossas células relacionadas a nossos sentidos, eles têm neurônios sensoriais. Então, quando a pessoa está lá quase furando o dedo ou colocando o dedo numa chapa quente, o neurônio sensorial emite sinais. O sinal pode sim chegar ao encéfalo, mas o encéfalo não entende, porque quem controla o reflexo é quem? É a medula espinhal. Então, o nervo sensorial, ele transmite a informação, olha, você vai furar o dedo. Ao mesmo tempo, então, o neurônio sensorial ativa um neurônio de conexão que vai mandar essa informação ao neurônio motor. Isso tudo lá dentro da medula espinhal. O neurônio motor, então, vai traduzir, digamos assim, a informação e vai fazer com que a gente tire o dedo rapidamente, né, antes de furar o dedo. Então, de uma maneira resumida, né, o que eu falei. Então, aqui a gente tem o órgão efetuador, que pode ser o dedo, o pé, né? Quando a gente coloca o pé quente, a gente não tem mania de ficar saltitando, né? Devido a um lugar quente. Então, pode ser o pé ou independente de outra função, né? O espirro também é um ato reflexo, porque é alguma coisa que irritou o nariz. Então, antes dele entrar para o sistema respiratório, a medula espinhal já protege o sistema respiratório, dando o espirro para jogar esse corpo estranho para fora. Então, o espirro também é uma reação de reflexo. Então, como que se dá de forma efetuadora? De forma resumida. A gente tem o órgão efetuador, aqui no caso do exemplo é a mão, né? O dedo. O neurônio sensitivo percebe a situação de emergência, que aqui no caso é o furo do dedo, manda os sinais, né? Manda a informação através dos neurônios lá para dentro da massa cinzenta da medula espinhal. Lá na massa cinzenta da medula espinhal, eu tenho um outro tipo de neurônio, que é o neurônio de associação, que é um neurônio de conexão, ele conecta mais de um hormônio, por isso chama associação, ele associa mais de um tipo de neurônio. O neurônio de associação, ele vai passar a informação que foi trazida pelo neurônio sensitivo para o neurônio motor.
e o neurônio motor permite o movimento. Então, o neurônio motor vai lá no nervo, né? No nervo ou no próprio músculo do dedo e vai fazer com que a mão seja retirada, ou no músculo do braço, fazer com que a gente rapidamente retire a mão daquela situação de emergência. Então, dessa forma, a medula espinhal, ela controla as reações de reflexo, que são reações de emergência, permitindo a proteção do nosso organismo. Então, só para a gente recapitular, o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo. O encéfalo, lembrando, não é cérebro, tá, gente? A gente não tem só o cérebro. O cérebro é uma região do encéfalo e a medula espinhal, né, que serve de conexão entre o encéfalo e os órgãos externos. Porém, a medula espinhal também exerce algumas funções que não chegam até o encéfalo, como o ato reflexo ou simplesmente reflexo, que nos protege de situações de emergência. Por que isso? Porque se a gente esperasse a informação chegasse no cérebro, para depois retornar e a gente então tirar o dedo, aí já tinha furado o dedo, queimado o dedo. Então é uma maneira de emergência, tá? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido o nosso sistema nervoso central. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar nosso conhecimento em sistema nervoso periférico. Vamos falar um pouquinho de drogas, né? Tanto drogas lícitas como ilícitas, porque são as drogas, elas agem no nosso sistema nervoso central. A gente já falou um pouquinho hoje de anestésicos, né? Que os anestésicos, eles interferem na propagação do impulso nervoso. Mas então por hoje é apenas isso.